fator decisivo para o cliente é quando ele se sente fidelizado, atraído. E para isso, todo aquele custo da administração, da manutenção, dos estoques, os custos operacionais, o atendimento que está envolvido, treinamento, suporte técnico e todos os demais suportes ao consumidor estarão nesse preço de compra. Mas ele vai pagar se ele sentir que você está atendendo ele de uma forma surpreendente. Eu quero mostrar dois exemplos aqui apenas, né, para que vocês possam verificar formas de utilização desse mapa mental. No primeiro exemplo, a gente está mostrando, né, eu trouxe aqui um tema central, que é o tema central que o professor gostaria de abordar na sua disciplina, né? Então, um tema central, eu peguei aqui como exemplo o ciclo da água. Então, o professor inicia os debates. Bom, o ciclo da água se relaciona com o quê? E aí ele vai montando os vários elementos, né, que se relacionam, né, com esse tema principal. Olá, sou Andy De Santis, educadora financeira, autora de livros e consultora há 12 anos, criadora do canal Dinheiro na Roda. Uma outra forma também de reforçar a sua defesa é investir em novas fontes de renda. Por quê? Senão você fica vulnerável. Se você só tem uma única fonte de renda, sua defesa está vulnerável, não é verdade? Porque, afinal de contas, é como se você tivesse apenas um zagueiro no seu time. Se ele falhar, você está com o gol desimpedido. Então, aí é um problema. Então, a melhor forma de fazer nesse caso é investir em equipamentos ou em cursos e multiplicar as suas chances de gol. Bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre dicas para melhorar a sua vida financeira. Eu estou recebendo aqui a Renata Correia, que é a professora Renata Correia, que é empreendedora digital, que está nos dando aí um curso para a gente sair da inércia, né? Porque hoje o mundo digital está muito demandando e nós, professores, às vezes não temos muita condição, né, de entender dessa tecnologia toda. E, então, bem-vinda, professora. Eu que agradeço. Eu sou Sandra Levin, diretora da Levin Comunicação, uma agência que existe há mais de 40 anos. Aí vocês estão vendo alguma coisa em termos de materiais de campanha, né? Anúncios, quer sejam desde a mídia impressa, a mídia exterior, hoje a mídia online, né? A Boca Rosa, ela é uma influenciadora, né, que é um case de sucesso em toda a internet, com todas as suas marcas, e o tempo todo a Bianca, que é a CEO de todas as marcas Boca Rosa, ela promove diversas ações de live marketing, de brand experience e digital, com experiências físicas. O quê? Ela distribui press kits em todos os lançamentos das suas marcas, que vários influenciadores recebem esses press kits e compartilham eles na internet com os seus consumidores. Então é o tempo todo uma parcela tendo uma integração física com o produto e uma outra parcela tendo uma integração digital com o produto. Aqueles que não podem ter receber fisicamente o produto, recebem através dos influenciadores digitais informações sobre aqueles lançamentos. O aniversário dela em 2019 é um desses exemplos, onde, além dela comemorar o aniversário, de ter sido uma produção de um evento pessoal, ela promoveu diversas ações da marca dentro do aniversário. Todas as lembrancinhas do aniversário eram da própria marca dela. Ela fez diversas entregas, diversos vídeos para a internet, momentos de live, todos eles realizados durante
o aniversário dela durante o evento que nós produzimos o aniversário dela, então com integração com todas as marcas que foram patrocinadoras do evento. E quando essa persona, quando esse aluno, né, lá no futuro, próximo ou não, pensar em fazer um curso de longa duração, adivinha qual é o nome, o primeiro nome que virá na mente dele? Sabe por quê? Porque quando você atrai, converte, encanta, você cria relacionamento. E quando você cria relacionamento, acabou, não tem pra ninguém. E é isso que o inbound marketing faz. Atrai, converte e encanta. E aí, me fala uma coisa. Faz sentido para você trabalhar com inbound marketing? Para mim, é impossível nos dias atuais pensar em não trabalhar com inbound marketing. E aí, gostou do conteúdo? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cida Smith, eu sou da Mais Desenvolvimento Humano, uma consultoria que faz treinamentos comportamentais e processos de coaching. Tá? Quando vocês olham essa foto, né? O que vocês veem? Quem é o líder ali? Batendo o olho na foto, você consegue ver quem que é o líder? Presta atenção. Vamos lá, olhando. Vejam bem. Todos estão com os instrumentos ali na mão, né? Eles estão remando, né? Provavelmente eles têm um objetivo comum, né? Por isso que estão aí tudo junto. Isso que é legal, a gente começar a perceber essas coisas, né? E cada um tem a sua função. Mas certamente tem um ali que passa alguns comandos, né? Ou seja, alguém liderando ali esse processo. Mas não é mandando, né? É trabalhando dentro deste conjunto. Tá? Então é importante que a gente observe essas questões quando a gente está falando de relacionamentos, de pessoas, de times dentro das organizações. Bom? Então, assim, a liderança colaborativa, né? O que ela é? Ela é uma liderança que ela vem para promover a conexão entre as pessoas. Isso é importante, né? Como atrair esse consumidor ou esse lead, né? Então, quais seriam os conteúdos ideais para que eu possa buscar atingir o interesse e gerar visitas, né, ao meu site, à minha loja. E com isso, obviamente, dentro do ambiente virtual, dentro da loja, você oferecer as oportunidades que você tem aí dentro do seu planejamento de vendas. Obviamente, não esqueça do engajamento, a importância, valorizar o relacionamento. Hoje o protagonismo, né, do cliente é evidente e ele tem que perceber isso na relação que você vai criar com ele. Seriam as seguintes condutas: falar mal do genitor, dificultar a convivência com o outro genitor, se mudar para um local distante, sem justificativa e sem motivo, somente para dificultar ou impossibilitar a convivência da criança e do adolescente com o genitor, tirar a autoridade parental, omitir informações relevantes acerca da vida da criança e do adolescente e, por fim, realizar falsas denúncias. Felicidade, ser ou ter, né? Estudos em Harvard estão mostrando que uma das coisas que mais impacta na nossa felicidade são os relacionamentos. E tudo acontece aonde? Primeiramente no fantástico mundo das coisas que só acontecem na nossa cabeça, né? Estudos estão mostrando que primeiramente eu tenho que me relacionar comigo mesma, né?
me relacionando comigo mesma, eu vou conseguir me relacionar melhor com as pessoas. E aí, como é que a gente cria esse clima para a gente se sentir mais feliz, para a gente ser mais feliz? Primeira coisa, vamos respirar fundo. Em momentos em que estamos vivendo, em que pessoas não conseguem respirar, nós temos valorizado mais, né, a respiração. A respiração ativa o nosso cérebro, ela reduz o nosso estresse, ela reduz a nossa ansiedade, ela nos ajuda quando estamos procurando dormir, que não conseguimos, estamos ali naquela insônia, né? Ela melhora a nossa memória quando a gente respira. Por isso que quando as pessoas estão meio estressadas, a gente fala respira, 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 né? Olá, eu sou Carmen Oliveira e vou falar com vocês hoje nesse vídeo sobre o livro Qualidade em Serviços 4.0. Vou falar um pouquinho do meu capítulo. Eu sou uma coautora desse trabalho e por conta de ter o convite, né, veio por conta de uma atuação de mais de 25 anos dentro da área de qualidade, de gestão da qualidade. Então, como profissional da área de qualidade, já trabalhei em Sebrae, Senac, Fundação Nacional da Qualidade, e isso tudo me permitiu conseguir experiências interessantes para discutir, para trazer com vocês neste programa, nesse projeto, né, de qualidade em serviço 4.0. Então, aí eu lembro muito de um case de sucesso da General Electric, que montou uma máquina de fazer ressonância magnética para o público infantil. Então, essa máquina estava instalada num hospital que atendesse o público infantil. E aí, o técnico responsável pela criação da máquina, ele vai acompanhar, foi lá fazer um dia de acompanhamento de como é que o cliente dele estava se saindo, oferecendo no uso, né, no dia a dia da máquina, oferecendo esse serviço para o mercado. Ele chega lá e começa a acompanhar o dia a dia das crianças que estão submetidas a fazer esse diagnóstico através dessa máquina. E a máquina é enorme, é uma máquina que tem várias etapas, né, para fazer essa medição. E quando ele chega lá e ele vê que as crianças estão sendo preparadas para essa atividade, ele percebe que as crianças estão sendo sedadas. E aí ele não entende o que está acontecendo, porque esse não é um processo comum. E ele questionando, acompanhando e tal, o que ele percebe? Que quando a criança entra na máquina, em função dos motores, das coisas que estão acontecendo para fazer a medição, ela se assusta e tende a chorar, a se mexer. E para esse tipo de medição, qualquer movimento que a pessoa faça pode dar alteração no resultado. Então ele fica acompanhando, fica frustrado, porque um equipamento tão bacana que pudesse criar interação, de repente deixa as crianças amedrontadas, assustadas e por vezes tem que ser dopadas para poder entrar e fazer o exame. E aí ele chama uma equipe para criar uma melhoria e para poder oferecer de fato um produto de excelência para o mercado. E aí a equipe mapeia, percebe a dor, vê do ponto de vista do hospital, como isso tem que estar alocado, do ponto de vista da criança, como é que ela pode participar, ter uma jornada mais agradável, do ponto de vista dos pais dessa criança, como é que eles podem ficar tranquilos no acompanhamento de um exame como esse, enfim, ouvindo todas as pessoas, todos os stakeholders, né, os parceiros aí envolvidos nessa operação, eles chegam à conclusão que é preciso criar um produto que tenha uma interatividade melhor. Do ponto de vista técnico, estava ok. Então, eu preciso trabalhar com o cliente final, com a criança que vai passar por isso. E aí, o que foi proposto? Fazer com que a criança mergulhasse no momento de uma storytelling. Contando uma história, a máquina foi transformada, a imagem dela, num grande navio. E a criança era convidada, então, a fazer um passeio neste navio.
E aí ele era informado que poderiam ter piratas em alguns momentos, que poderiam invadir o navio. Para o pirata não invadir o navio, a gente ia ficar em silêncio, todo mundo quietinho, para fazer essa travessia naquele momento. Então, quando acendesse a luz amarela, quando eles ouvissem um barulho mais assim, era tudo uma maneira de poder passar por essas turbulências, por esse momento, para que a gente conseguisse levar o tesouro que estava nesse navio de forma segura para o outro lado. E aí foi um sucesso. Os médicos, enfermeiros, toda a equipe que participava disso se parlamentava de marinheiro, de comandante desses navios e tal. E aí, quando a criança passava, ela também vestia uma roupinha especial, né, como se ela estivesse defendendo mesmo isso dos piratas. E sucesso. As crianças adoravam, queriam participar, ficavam acordadas o tempo inteiro e chegavam até o final, sem estar assustadas e tendo certeza que elas tinham conseguido preservar, guardar, né, esse tesouro. A liderança autêntica, esse conceito vem simplesmente para potencializar esses outros estilos. É um tipo de liderança que o líder ele cultiva por meio da confiança, por meio do relacionamento com o seu liderado. É algo que se conquista e que se constrói, né? É uma construção entre líder e liderado. E aí, como é que a gente desenvolve? Como eu falei, é uma construção, é algo que você vai dia a dia construindo com a equipe, né? Primeiro você conhece sua equipe, conhece cada membro da sua equipe, sabe como cada um deles dá respostas, né? Mediante a determinadas situações, e você vai construindo. E essa construção, como ela ocorre? Tendo sintonia entre aquilo que você fala com suas atitudes no dia a dia, no exercício da liderança. Olá, plagiando a nossa professora dos professores, olá para vocês, um prazer falar com vocês, um prazer gravar essa apresentação. Estou aqui até concluindo um curso com a professora Renata, um excelente curso, e aí estamos fazendo essa gravação para falar um pouco para vocês a respeito da minha carreira, mas bem rapidinho. Grupo General Motors, eu tenho ali quase 18 anos trabalhando em recursos humanos. Trabalhava um conglomerado da General Motors, então eu era do RH da financeira GM, atualmente é Banco GM, mas é uma escola profissional fantástica, a gente aprende muito trabalhando em empresas como, não é nenhuma propaganda, mas é um excelente emprego. Como professor, eu posso garantir para vocês que é um excelente emprego, então eu tive uma excelente escola. Também no conglomerado Banespa, trabalhei por volta de uns 18 anos também. Quando o Banespa virou Santander, veio o pessoal da Espanha, né, que comprou o Banespa, e aí eu aproveitei para seguir carreira de professor. Lavar o cabelo e hidratar à noite é um desafio muito difícil. Então, antes do banho, uma dica muito importante para que você sele as pontas do cabelo e ele não fique esfregado é passar um pouco de hidratante nas pontas. Você vai levar em média aí a aplicação e deixar agir o cabelo pelo menos uns 5 minutos antes do banho. Antes de você tomar o banho também, você pode passar óleo de bebê ou um creme de sua preferência nas unhas, no calcanhar, nas dobras do pé. Isso vai facilitar a higienização e você também pode utilizar nos cotovelos, né, tirando aí que a gente fala que é aquela poeira das áreas mais ásperas do corpo. É uma hidratação de carinho, né, que a gente chama. Em seguida, a gente faz um procedimento com o shampoo. Todo o seu shampoo, sua utilização de itens de banho, eles devem estar à mão para que você utilize de maneira rápida, de forma prática e eficiente e que não tenha desperdício.
Então, uma dica muito tranquila que eu descobri e que funciona muito bem, que muitas pessoas já utilizam, e eu quero compartilhar com você hoje, é o shampoo diluído em água. Ao fazer isso, você, além de utilizar o produto, você não vai agredir tanto os fios do cabelo. Olá, eu sou Leia Guerra, Personal Organizer. E conforme prometido, aqui vai a dica de hoje sobre casa e saúde. Casa organizada, saúde boa, vida boa. O que acontece normalmente numa casa organizada? Tudo se encontra facilmente, rapidamente, não perde tempo. E o contrário, numa casa desorganizada, não se acha nada, nervosismo, irritação, estresse. E a dica é sobre chaves, sobre carteira, sobre óculos. Vou te dar algumas dicas aqui de compartimentos que você pode pôr os seus pertences. Então, nós temos aqui essa caixinha, é uma caixinha de plástico, que você pode deixar no aparador ou no armário, mas tem que ser um lugar de fácil acesso, ou mesmo uma caixinha que você ganhou de presente. Ah, vou deixar ela em algum lugar, chegou, coloca seus pertences ali. Ou mesmo, vamos ver se dá para eu mostrar aqui para vocês, gavetinhas. Então, aqui nós temos uma gavetinha de criado mudo e uma gavetinha de armário. Você pode reservar esses itens para você e vai ser sua. Então, não deixe ninguém ficar enchendo de itens lá, porque é seu. Porque se começar a armazenar muita coisa, a hora de você procurar também vai ser aquela bagunça para você localizar. Eu sou Simone Martins e vou te dar dicas incríveis em como produzir este vídeo de apresentação profissional. Coragem eu até que tenho, mas por onde começar? Segundo o mestre da comunicação, J.B. Oliveira, o começo precisa ser original. Não pode ser qualquer começo, tem que ser um começo que prenda a atenção. Eu gosto muito de começar falando algumas frases que eu me identifico, ou frases com mensagens que eu acredito, mas você pode usar a sua criatividade. Só não esqueça de ser original. E se quiser saber mais sobre o mestre J.B. Oliveira, entre lá no site do Instituto jboliveira.com.br. O próximo passo é sobre a sua apresentação pessoal. Eu não gosto muito de ficar falando nome, idade, onde mora, se é casado, se tem filhos. A minha dica é colocar uma legenda embaixo com o seu nome e focar mais nos objetivos e nos seus projetos. Mesmo porque o tempo de vídeo de uma apresentação profissional, ele é curto, ele precisa ser curto, de 1 a 2 minutos no máximo. Sobre os objetivos, nós podemos dar um exemplo de: meu objetivo é trabalhar na área comercial. Mas não esqueça, o seu objetivo precisa estar totalmente alinhado com a vaga que você pretende se candidatar. Você pode também aqui utilizar a sua formação profissional ou algum curso que você tenha feito. Por exemplo, eu encerrei recentemente o meu curso de pós-graduação e um módulo que eu me identifiquei bastante, tive ótimos resultados, foi o módulo de gestão de projetos. E agora o meu objetivo é atuar nesta área. Você pode fazer também, ou falar também sobre alguns cursos. Aí você me diz, como que eu vou investir numa pós-graduação? No momento eu não tenho recursos financeiros. Mas olha, primeiro, vale muito a pena o investimento nesses cursos. Há cursos gratuitos também e há cursos como esse que eu fiz com a professora Renata,
que é como produzir o seu curso online. Vale muito a pena a dica. Vamos seguir adiante para a gente conhecer quais que são the 3 main negative transfers of Portuguese, Brazilian Portuguese into English. What are they? There are 3 main transfers, and they're responsible for most of our ill communication in English. When you communicate in English and you think you have difficulty being understood or understanding, chances are the problem is not your grammar. The problem is not your vocabulary. The problem is the way you sound and the way you're prepared to hear English. Então, a ética e a moral, elas caminham juntas, mas têm significados diferentes. A palavra ética vem do grego ethos e significa medo de ser ou caráter, enquanto forma de vida adquirida ou conquistada pelo homem. A ética, ela é a ciência humana perante os seus semelhantes. E a ética, ela trata do comportamento do homem, da relação entre a sua vontade e a sua obrigação de seguir uma norma, o que é bem, de onde vem o mal, do que é certo, do que é errado, da liberdade, da necessidade de respeitarmos o próximo. E a moral, ela vem do latim mores e significa costume. Costume é a realização da ação. Costume está diretamente ligado a um conjunto de regras, de condutas admitidas em determinadas épocas e consideradas absolutamente válidas. Inconscientemente, vamos atribuindo a um grupo, a uma pessoa, estereótipos em relação a gênero, idade, raça, aparência física, que podem minar qualquer tipo de diversidade na empresa. Sem que se perceba, processos neurais e cognitivos tiram conclusões por nós, e aí que entra a discriminação disfarçada. Vamos ver, essa é a Erin Philip. Ela é o rosto da campanha mundial de uma marca italiana de luxo no setor da moda chamada Moschino. Ela foi o ano passado já escolhida para ser o rosto da campanha. Uma modelo negra, bonita, para muitos, para outros não. Mas olha a surpresa. Erin Philip teve paralisia cerebral desde criança. Era uma modelo trans, negra, nascida em Barbados, e que trabalha com moda para ser a representante, para ser o rosto de uma marca. Isso tudo acontece porque estamos num mundo disruptivo, em que ser diferente é ser igual. Então, vamos trazer a pluralidade, porque pluralidade de opções, de valores, de pessoas, também é diversidade. Então, HIV é o vírus e AIDS é o processo de adoecimento provocado pelo HIV. Então, o que esse HIV ele vai fazer? O que esse vírus faz, né? Ele vai atacar o sistema imune, né, o sistema imunológico, vai fazer com que esse sistema imune ele fique debilitado, o organismo ele vai ficar enfraquecido, e a partir do momento que esse organismo ele está enfraquecido, né, que o sistema imune não tem resposta satisfatória, ele está deprimido, vai aparecer doenças oportunistas, e é nesse momento que a gente chama essas doenças, né, esse processo de adoecimento de AIDS. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e eu vou falar um pouco de Newton para vocês e sobre as leis de Newton. E eu queria saber de vocês o que vocês sabem sobre esse importante matemático e físico que contribuiu
para a nossa física moderna, né? Para o que a gente sabe agora, né, em física. Então, Newton, né, foi esse grande matemático e físico. E o que ele fez para a nossa ciência? Nós vamos saber agora nessa aula. Isaac Newton, ele nasceu em 1642. E ele nasceu ali numa aldeia, né, em Woolsthorpe, na Inglaterra. E quando ele nasceu, infelizmente, seu pai veio a falecer e ele ficou somente com a sua mãe. Aos 2 anos de idade, sua mãe casou novamente e deixou ele aos cuidados dos avós. E então, Newton foi criado aí na sua infância, né, grande parte da sua infância, pelos avós. Os avós, né, trabalhavam no campo e, ao mesmo tempo que Newton ajudava eles no campo, ele também estudava, ele foi para a escola. Então, para que a gente fale da lei de Newton, nós primeiro, né, a gente tem que falar do que é força. O que é força? Então, a força, ela é esse agente capaz de modificar uma velocidade ou deformar um corpo. Então, quando você tem a ideia de força, aí você passa a ter as ideias aí que Newton teve. Então, a primeira lei de Newton, ele chama lei da inércia. Lei da inércia. E vamos falar o que é essa lei da inércia ou princípio da inércia, né? A lei da inércia vai nos falar que, a menos que uma força haja sobre ele, né? Ou seja, a menos que uma força haja sobre um corpo que estiver parado, ou, né, ainda esse corpo estiver em movimento, em linha reta, ele vai estar em inércia. Então, o que ele fala? A menos que uma força haja sobre ele, um objeto estacionário permanecerá imóvel e um objeto em movimento continuará se movendo em linha reta. O desenvolvimento sustentável ele foi muito visto sobre a ótica dos países e dos governos. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre como esse tema também chega até as empresas, mas essa primeira aula, então, foca no surgimento do conceito do desenvolvimento sustentável no nível das nações. E aí essa história começa em 1968, quando um grupo de cientistas, políticos, empresários e membros da sociedade civil, chamado de Clube de Roma, se reuniu com o intuito de discutir o futuro das condições humanas no planeta. Basicamente, a gente tem 4 grandes políticas que norteiam, né, a condução do papel do governo, do ponto de vista econômico. A primeira é a política fiscal, que nada mais é do que a atuação governamental na política tributária, na arrecadação de impostos e nos seus gastos públicos, né? E quando a gente junta os dois, a gente tem o orçamento público e como conduzi-lo. Então, a política fiscal cuida da gestão dos gastos públicos e da gestão da arrecadação dos impostos. A política monetária, que é uma segunda política, ela cuida das ferramentas, dos mecanismos para aumentar ou não a liquidez da economia. Como assim? Para aumentar ou não o dinheiro em circulação. E aí, por isso é que cuida da quantidade de dinheiro que circula num país, das condições de crédito, macrocondições do crédito e da taxa de juros. Isso são ferramentas de política monetária. E os seus efeitos, né, afetam o consumo, a produção, e por isso faz parte aí das conduções da política. A gente tem também a política de rendas, né, que é como serão as políticas de salários, de preços, né, e aí por isso o governo vai ter algumas ferramentas que a gente chama de política de rendas. E a gente tem também a política cambial, porque faz parte das obrigações do governo manter a estabilidade da nossa moeda, né? Ele tem que gerar emprego e renda, mas ele precisa que essa renda seja estável. Olá, eu sou a professora Isabel Rodrigues e gostaria de propor aqui fazer uma pergunta para vocês. Se vocês sabem que os serviços possuem 4 características distintas dos produtos, então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Primeiro eu gostaria, né, de trazer aqui uma definição sobre serviço.
E os autores Lovelock e Wright, eles trazem uma definição bastante simples e interessante e instigadora também. O serviço ele é um tipo, né, de produto essencialmente intangível, que consiste aí em atividades, benefícios ou ainda em satisfações oferecidas aí à venda e que não resultam em propriedade de algo. É interessante porque, na verdade, o que você está comprando, né, é um benefício, é uma satisfação, e você não tem propriedade sobre aquilo que você está comprando. Por exemplo, você vai alugar uma roupa para ir a um determinado evento, você vai usufruir dos benefícios, né, do aluguel daquela roupa, mas você não tem propriedade sobre ela. E aí, respondendo à nossa pergunta inicial, os serviços, eles possuem aí 4 características distintas do produto. Os nomes parecem um pouco complicados, mas a conceituação é bastante simples e também bem desafiadora aí para as empresas. A questão a primeira característica é a intangibilidade, a segunda é a inseparabilidade, a terceira a variabilidade e a quarta a perecibilidade. Meu nome é Ronaldo Braga, atuei por muitos anos na indústria farmacêutica, em posições de recursos humanos, vendas e marketing. E mais recentemente fiz uma transição de carreira para a área acadêmica e hoje eu dou aula em 2 escolas de negócio. Como construir equipes de vendas de alta performance para a indústria farmacêutica. Antes, porém, eu gostaria de passar para você um breve panorama, né, desse programa, desse curso, tá? Primeiro, nós estamos lidando num ambiente complexo e competitivo. A indústria farmacêutica atua dentro desse contexto complexo. Por que complexo? Nós lidamos com a ciência, nós lidamos com o conhecimento. Então, é importante que a gente entenda toda essa movimentação de pesquisa, desenvolvimento e lançamento de produtos, para que a gente possa cumprir toda essa complexidade de modo a falar a mesma linguagem que os nossos clientes. E por que competitivo? As empresas farmacêuticas estão numa corrida muito grande para desenvolver novas drogas, novos produtos para doenças e situações que ainda não estão sendo atendidas. Então, nós precisamos entender muito bem esse movimento que toda a indústria está fazendo e entender de que forma, com as nossas habilidades e competências, podemos descobrir melhores caminhos para o sucesso. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Eliana Peçanha e eu vim aqui falar sobre indicadores estratégicos. Eu sou da LIMT, Análise Estratégica de Indicadores, e vou explicar para vocês de uma forma bem fácil o que são indicadores e como eles resolvem na nossa vida. O que ocorre? Já Peter Drucker, o pai da administração moderna, já fala: não existe gerenciamento sem medidas. A gente tem que medir o tempo inteiro para acompanhar a evolução da empresa e a evolução das nossas conquistas pessoais. E como é que a gente escolhe isso? Afinal das contas, o que é um indicador e qual é a relação que ele tem com medidas ou com métricas? Então, antes de mais nada, os indicadores, eles são demonstrações quantitativas, que para ser quantitativas tem que ser numérica, tá? De determinado aspecto da realidade. Então, o indicador pode ser o número da população, o número de eleitores, quantos eleitores votaram em A, votaram em B, ou qual o número do aumento de eleitores ano a ano. Então, elas são muito úteis. Para quê? O indicador é muito útil para comparar desempenho dentro de uma empresa ou na nossa vida pessoal, para a gente medir resultados e verificar nossas conquistas, se a gente está indo ou não em relação ao que a gente desejava. Ou seja, eles são essenciais, fundamentos e peças essenciais para verificar se a empresa, se o nosso negócio ou se nossa vida pessoal naquele sonho que eu desejava, as nossas ações estão andando ou não para atingir os nossos objetivos definidos.